Altíssimo, onipotente, bom Senhor, teus são os louvores, a glória e a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, eles convém, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente com o Senhor irmão Sol, o qual é dia e por ele nos alumias. E ele é belo e radiante com grande esplendor, de ti, Altíssimo, é sinal. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua e as estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo sereno e todo o tempo, pelo qual as tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é muito útil e humilde e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo e robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos, e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que por teu amor perdoam, e sustentam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que as sustentam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecados mortais. Bem-aventurados os que a morte encontrar dentro de tuas santíssimas vontades, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor, e rendei-lhe graças e servi-o com grande humildade. São Francisco de Assis, Cântico do Irmão Sol. Hoje quero falar deste grande poeta, santo, deste grande homem da Idade Média e de todos os tempos, São Francisco de Assis, vida e obra. Vou usar aqui as fontes franciscanas, onde nós temos escritos de São Francisco e escritos sobre São Francisco, as geografias, legendas e vidas da vida deste grande santo. Este cântico que nós ouvimos agora, ele é o primeiro texto em língua vulgar italiana, não em latim, que juntamente com Dante Alighieri, na Divina Comédia, preparam a língua italiana como língua literária. É com Dante que isso vai se firmar, mas esse texto aqui possui uma importância fundamental para já começar a trazer no texto vulgar italiano toda a poética, toda a beleza desses escritos e desta língua. Então vamos começar a falar de São Francisco de Assis. Ele nasce em fins de 1181 ou princípios de 1182 na cidade de Assis, na Itália. Foi batizado pela mãe com o nome de João, em homenagem a São João Batista. Mas o pai, que era um rico comerciante, estava na França no período do nascimento do filho. Ele, como tinha uma profunda admiração por este país, ao retornar, ele troca o nome do filho para Francisco. E é assim que ele ficará conhecido, né? Francisco de Assis. Em 1198, nós temos, na primavera, os habitantes de Assis assediando uma fortaleza que existe lá em Assis, chamada Rocca Maggiore. Essa fortaleza, ela era o símbolo do poder imperial germânico sobre a cidade. Lembrando, tal como na época de Dante, que vai nascer na segunda metade do século XIII, que é o século franciscano, é o século onde Francisco vai viver e trazer essa mensagem de conversão. A Itália era uma colcha de retalhos, ou um tabuleiro de xadrez,
onde as cidades, cada uma tinha sua força. Eram cidades-estados, condados, ducados, que brigavam entre si. Então não era uma Itália unificada como hoje. E o imperador germânico, aqui na época, o Henrique VI, da Alemanha, ele queria unificar tudo isso. Então nós temos aqui o poder imperial germânico sempre em conflito com o poder papal, que era também uma instância muito poderosa neste período, com o Inocêncio III, que é o Papa da época de São Francisco. 1199, ou começos aí de 1200, há uma guerra civil dentro da cidade de Assis, entre a burguesia nascente, as grandes corporações burguesas, e a nobreza constituída. As corporações burguesas estavam, então, com todas as forças, nascendo aí em oposição e se firmando em oposição à nobreza de sangue. Nós temos aqui já, nesse período de inícios de 1200, a família de uma jovem aí, Santa Clara, que refugia-se na cidade vizinha de Assis, a cidade de Perusa, porque era uma família nobre. Então foi uma época de muita confusão interna dentro de Assis aqui, e também a guerra se espalha, né, entre Assis e Perusa. Já no ano de 1202, nós temos, em novembro, a guerra mesmo entre essas duas cidades, e acontece a batalha numa região chamada Colestrada, e Francisco, que já é um jovem aqui, com todos os ideais da cavalaria, todos os sonhos de se tornar alguém importante aí como cavaleiro, ele participa dessa batalha. Então nós imaginamos aqui Francisco em guerra, né, passando por situações difíceis, mas com todos os sonhos da juventude, se tornar um jovem cavaleiro. Ele vai cair prisioneiro dos perusinos e vai para as masmorras desta cidade. Então, em 1203, nós temos Francisco passando um ano nessas masmorras terríveis, e ele fica doente, o pai tentando soltá-lo, né, muito difícil resgatar o filho, e essa experiência em Perusa vai ser fundamental para toda a conversão do santo, né? Para todo esse processo de mudança de vida. O que eu quero da vida? Quero ser um cavaleiro medieval? Quero ir para as cruzadas? E que sentido tem, né, ser o líder de toda uma juventude em Assis, mas estou aqui preso? E essa doença também é um processo aí que ele vai revendo toda a sua trajetória, todas as suas buscas, seus confrontos internos. Ele vai ser solto aí nesse final do ano de 1203, e em 1204 ele continua aí nesse processo de convalescência, e também em Assis, aí nesse período, ele começa a refletir o que fazer da vida, né? Ele era um jovem, com toda aquela questão de participar de festas, de cantar, né? Gostava muito do trovadorismo, né? Cantar essas canções em francês, principalmente, o galanteio com as damas. Então, tudo isso faz parte da juventude de Francisco, né? Todo esse contexto de poesia, de música, de namoro. É um jovem comum do período, mas passa por essa experiência de prisão e doença. E isso tudo vai fazendo uma transformação interna na vida deste jovem. O ano de 1205 é um ano fundamental nesta conversão. Ele é um processo. As biografias, como o irmão de Assis, do Inácio Larrañaga, vai colocar isso, né? Todo um processo de conversão, como acontece com os grandes santos, né? Sempre que passam por tribulações, doenças, eles aproveitam aquilo para refletir a vida. 1205 é, então, esse ano em que acontecem 3 episódios importantíssimos na vida do jovem Francisco. Na primavera, ele decide corresponder ao apelo do Papa Inocêncio III e se alista nos exércitos de um conde famoso na região, o Conde Gentil de la Palhara. Por quê, né? Como o imperador germânico estava em conflito com o Vaticano, com o papado, né? Eles iam passar por uma batalha
para disputar a Sicília. Essa batalha aconteceria no sul, nas Apulias, no sul da Itália. Então Francisco ele se arma no exército desse conde gentil para lutar do lado do Papa. E ele parte então para essa guerra entre esses exércitos aí, né, do imperador e do papado, do Inocêncio III. E acontece então que nesse caminho para as Apulias, para esta região onde aconteceria a batalha, nas Apulias, ele passa pelo Vale de Spoleto, que é um vale belíssimo, né, que tem lá na Itália, na Úmbria. Nesse Vale de Spoleto, Francisco vai durante a noite ter uma visão. Ele recebe ordens do próprio Cristo para retornar a Assis. A quem você quer servir? Fala para ele Jesus, né? Ao Senhor ou ao servo? Ao Senhor. Retorna então para Assis. E Francisco volta, depois de ter dado a armadura para um outro cavaleiro, ele volta para a cidade. Então esse é um ponto importante. Tinha o sonho da cavalaria, de lutar pelos exércitos do Papa, e volta para Assis para recomeçar. É um processo de mudança. Quero mesmo ser cavaleiro? Né? O que eu quero da vida? No verão, um outro episódio marca Francisco nesse ano de 1205. Ele começa a se sentir mais sensível à graça de Deus, começa a se abrir a esta graça. Ele tinha verdadeiro horror aos leprosos, que na época eram comuns nesse período, nesse contexto aí, eram excluídos, viviam em cavernas fora da cidade, e nos arredores de Assis ele vê um leproso. Ele desce do seu cavalo, segundo os agiógrafos, abraça e beija o leproso. Então aquilo que para ele era amargo torna-se doce, como ele escreve num dos textos importantíssimos para a ordem, né, franciscana, para a espiritualidade, que é o seu testamento. Ele beija um leproso. Aqui então a mudança já começa a se manifestar claramente na vida de Francisco. Em fins do ano de 1205, ainda o terceiro acontecimento, numa igrejinha que também ficava aí fora da cidade de Assis, nos arredores, igreja de São Damião, havia um crucifixo de São Damião, como é conhecido, um ícone luminoso, bem bonito, que Francisco estava lá rezando diante desse crucifixo e ele escuta uma mensagem do crucifixo, né? A fala do crucifixo. O próprio Jesus diz a ele, né? Vai e restaura a minha igreja que, como vês, estás em ruínas. E ele interpreta aquele mandato como dever de reconstruir igrejas que estavam em torno de Assis. Então ele começa, cheio de entusiasmo e contentamento, a vender tecidos do pai numa cidade vizinha para recomeçar a reconstruir essas igrejas. Então nós temos todo o ardor aí da juventude de Francisco, que é reconstruir aquelas igrejas abandonadas. Então nós temos aí ele, no ano de 1206, começando esse processo de reconstrução. Então são os 3 episódios de 1205. O Vale de Spoleto, em que ele escuta a voz de Cristo indo para a batalha, lá nas Apulias, em que ele volta para Assis. Depois o beijo no leproso, que era algo amargo para ele, se torna doce, né? Cristo presente no pobre, no sofredor. E a fala do crucificado no fim do ano, mandando-o reconstruir a igreja. 1206 tem uma passagem bem radical na vida dele, como ele começa a vender as coisas do pai, o pai entra em conflito, prende ele várias vezes, a mãe solta, e ele então, na praça lá de Assis, diante do bispo Guido, esse bispo vai ser da época toda de Francisco, o mesmo bispo, Francisco despoja-se das suas vestes totalmente, fica nu, que é a questão da espiritualidade, né? Nu diante do nu crucificado. Então, várias passagens, Francisco fica nu, até no momento da morte também. Essa nudez, despojar-se totalmente diante do Senhor. Então ele despoja-se das suas vestes, entrega para o Pai, renuncia todos os bens, renuncia então
todas as riquezas e parte como peregrino pelo mundo, né, pela região ali da Úmbria. Veste um hábito de eremita e começa a reconstruir as igrejinhas. Então, nós temos ele reconstruindo aí São Damião, uma igreja chamada São Pedro de la Espina, e a Porciúncula, que era uma igreja que ficava também nos arredores de Assis, e hoje, né, pérola preciosa aí da vida franciscana, nesse lugar tão bonito em que Francisco vai começar a ordem, vai começar a conviver com os irmãos ali nesta igreja. Então nós temos aí o jovem já achando um sentido para a vida, né, já começando aí todo esse processo de mudança. E temos então o desdobramento da vida de Francisco agora como um jovem totalmente cheio de ideais novos, querendo viver profundamente o Evangelho de Jesus Cristo. Em 1208, no dia 24 de fevereiro, na festa de São Matias, ele ouve o Evangelho em que Jesus envia os apóstolos em missão. Os apóstolos não devem levar nada pelo caminho, nem túnica, nem sandálias, nem bastão. E aqui ele começa então a intuir essa questão da pobreza evangélica. Ele vai modificar a sua veste, vai fazer um hábito em forma de cruz e vai cingir-se com uma corda. Então nós temos aí a formação desse hábito franciscano, vestir a cruz do Cristo. Começa então a pregar pela redondeza, o amor a Deus, as criaturas, o perdão, a paz, e vão chegar os primeiros companheiros do santo, Bernardo de Quintavalle, Pedro Catani, Egídio de Assis, Filipe. Eles vão percorrer a região anunciando a paz, pregando o Evangelho. É o período áureo da vida franciscana, né? O começo de tudo. Jovens observam aquele jovem rico que de repente abandona tudo e também começam a seguir aquela experiência, né? A fazer aquela experiência de pobreza, de alegria, de levar a paz pelo mundo. É um testemunho muito forte dentro da igreja da época, né? Riquíssima, donas de terras, disputando terras. Então aqui ele prega a paz. É uma voz que fala até hoje, né? A voz e a atitude de São Francisco. 1209, os frades vão viver nessa igrejinha da Porciúncula, vão começar uma experiência ali de fraternidade naquele lugar tão bonito, né? E Francisco vai escrever uma regra para os frades. Então é bonito, os escritos franciscanos nascem, eu estou falando de São Francisco escritor, ele não é um escritor que vive deste ofício, e ele também não tem grandes tratados teológicos, mas os escritos nascem da experiência de vida, nascem a partir do contexto, do dia a dia desses frades. Ele pega no Evangelho alguns textos que falam do seguimento do Senhor, elabora isso num papel e leva a Roma para o Papa Inocêncio III, aprovar aquela regra de vida, como deveriam viver. O Papa, em todo o seu esplendor, um dos grandes papas da história, né, ele aprova oralmente aquela regra, os frades retornam para Assis, se acomodam por um tempo num outro lugarejo chamado Rivotorto e depois mudam-se definitivamente para Porciúncula. Então nós temos os escritos brotando na vida deste santo a partir da vivência, a partir da experiência com Deus e com os irmãos. E aqui vamos encontrar então Francisco aberto à escuta do Evangelho e transformando isso na vida sua e dos irmãos. 1212, na noite de Domingo de Ramos, uma jovem, Clara, que eu já falei dela aqui, que tinha fugido com a família para Perusa, ela é recebida pelos frades na Porciúncula. Ela foge de casa e quer também receber o hábito da penitência. Essas irmãs, então, essa Clara, junto com outras moças, vão viver lá em São Damião, onde ele escutou a voz do Cristo crucificado. Vão viver uma vida de oração e pobreza, serão as clarissas. Vão ser também um testemunho muito forte de oração e de vida, né, de entrega a Deus. São as damas pobres. 1213, no dia 8 de maio, Francisco ganha de um conde chamado Conde Orlando de Chiusi
um monte na Toscana. Francisco sempre buscava lugares para rezar, lugares solitários para encontrar com Deus, bosques, montanhas, e ele ganha esse monte, o Monte Alverne, para que ali ele faça um eremitério para ele e para os seus frades. E Francisco passará inúmeras quaresmas neste lugar, e ali também ele receberá os estigmas do Cristo. Né? Então é um monte também, um lugar assim, precioso para a ordem, para os frades. Né? Lugar de experiência de Deus. 1215, em novembro, em Roma, Francisco assiste o quarto concílio de Latrão. É provável que nesse momento ele tenha se encontrado com outro santo da época, São Domingos de Gusmão, que era irmão espiritual de São Francisco, fundador aí dos dominicanos. Em 1216, morre o Papa Inocêncio III, que vai ser sucedido pelo Papa Honório III. E acontece lá na Porciúncula uma reunião dos frades chamada Capítulo Geral. Já no comecinho aí de 1217. Né, os frades se reúnem, já são muitos frades de vários lugares da Itália e das regiões vizinhas e desses países que começam a seguir aquela espiritualidade. E aqui nessas fontes franciscanas que eu mostrei, nós temos os agiógrafos falando, né, que Francisco espalha o bom odor do Evangelho. Um frade, né, Tomás de Celano, escreve isto. Propaga-se o testemunho de Francisco e outros jovens também começam a seguir aquela experiência de vida. 1219, Francisco faz algo inusitado. Ele embarca para a Terra Santa. Em Ancona, ele parte para São João d'Acre e Damieta, no Oriente Próximo, participando da Quinta Cruzada. Então nós temos Francisco participando aí de um momento importante, né, na luta dos cristãos contra os muçulmanos. Ele vai em missão para a Terra Santa. E é interessante que lá ele tem um encontro pessoal com o sultão do Egito, e Francisco quer dialogar, fazer propostas de paz. Ele fica horrorizado com a fúria dos cristãos, dos soldados cruzados. E é interessante como que ele foi recebido, né, por este sultão, porque Francisco era alguém assim que marcava, né? Se um sultão aqui já não o matou quando ele foi ao encontro dele, é porque ele tinha uma presença muito forte, né? E essa proposta de levar a paz. Ele peregrina pelos lugares santos, ele vai passar esse ano aí na Terra Santa, né? Francisco presente nos lugares santos. Eu achei isso muito interessante. E novo, né, para o contexto aí. 1220, na primavera deste ano, ele é alertado lá na Terra Santa pelas dificuldades pelas quais a ordem está passando na sua ausência. Então ele tem que regressar à Itália. A ordem franciscana começa a passar por dificuldades, confrontos entre os frades que queriam ter propriedades, conventos, queriam estudar nas grandes universidades, tirando um pouco daquele projeto inicial de Francisco. Né? Então ele vê isso acontecendo, fica sabendo e vai de volta para a Itália com Pedro Catani, que era então que ele designa então lá na Itália depois disso como vigário geral. Então nós temos, como aconteceu com João da Cruz, dentro da própria ordem, né, Francisco sendo perseguido pelos irmãos, passando por dificuldades, né, para gerir esse grupo de irmãos, as ideias que são bem diferentes. E a pedido de Francisco, o Papa designa um cardeal chamado Ugolino para ser o protetor da ordem, ajudar Francisco nas dificuldades com os irmãos. São muitos irmãos. Então nós temos Francisco voltando para a Itália e ele já está com a doença dos olhos, que começa lá no Oriente. Então nós vamos ter aqui um declínio na saúde de Francisco muito forte. 1221, no dia 10 de março, morre o vigário-geral Pedro Catani, e Frei Elias, que é um frade importante também desse contexto, é designado como sucessor. Em 1221, ainda em maio, acontece o capítulo geral e aprovam
um outro escrito de São Francisco, chamado Regra Não Bulada. Depois, no segundo momento do vídeo, aqui ainda, né, hoje eu vou falar dessa questão dos escritos. Essa regra não bulada está recheada de textos, né, da Escritura, mostrando toda essa experiência de Francisco em tentar organizar, direcionar os irmãos para uma vida em comum. 1223, numa localidade chamada Fonte Colombo, no princípio do ano, Francisco escreve uma segunda regra, que seria confirmada em novembro deste ano pelo Papa Honório III, conhecida hoje como Regra Bulada, que não recebeu, essa recebeu a bula do Papa, né? Então nós temos a não bulada de 1221 e em 1223 a regra bulada, que o Papa Honório III confirma também uma tentativa, uma busca de direcionar os irmãos para viver tranquilamente nessa vida fraterna, esse projeto de pobreza, despojamento, castidade, amor ao mundo, né? E aos irmãos, e a Deus, claro. Na noite de 24 para 25 de dezembro de 1223, Francisco celebra o Natal numa cidadezinha chamada Greccio. Ele pede que se encene o Natal. Ele faz toda a encenação com o José e Maria, pessoas, né, vivos, o menino Jesus, uma criança mesmo, com os animais. Então toda essa integração aqui seria a inauguração do presépio, né? Essa tradição de celebrar, de encenar o Natal. Uma noite muito bonita, né, na experiência franciscana. 1224, estamos celebrando 800 anos de todos esses acontecimentos. Em agosto, Francisco retira-se para o Monte Alverne, preparando-se por meio de uma quaresma para a festa de São Miguel Arcanjo. Ele tinha muita devoção com esse santo. No dia 14 ou 15 de setembro, Francisco recebe os estigmas de Jesus Cristo em seu corpo. Aqui é o momento ápice da sua espiritualidade, né, da sua vivência com Cristo. Ele vê um serafim e um homem crucificado junto com esse serafim que transpassa o corpo, as mãos, né, o lado de Francisco, igualando, ou melhor, levando a uma profunda imitação do Cristo. Né? Então ele recebe no corpo os estigmas. 800 anos estamos celebrando deste evento, né? Lá no Monte Alverne, uma experiência íntima, ao mesmo tempo física, de toda a sua comunhão com Cristo crucificado, como ele dizia, né? O amor que não é amado. E começa agora todo um caminho de martírio para Francisco. De 1224 até a sua morte em 1226, nós temos Francisco chagado, doente, passando por várias experiências dolorosas. No princípio de novembro de 1224, ele regressa a Porciúncula, andando aí por vários lugares, como Burgo San Sepulcro, Monte Casale, Città di Castello. De dezembro a fevereiro de 1225, montado num jumentinho, Francisco vai empreender uma viagem de pregação pela Úmbria e pelas marcas de Ancona. Então, essa insistência na missão, né? Ele teve projetos de ir para a Síria, para o Marrocos, ele envia frades para o Marrocos, que são martirizados lá, e aí, na época de Francisco, isso, né? 5 primeiros mártires do Marrocos. E essa experiência levou um outro jovem a mudar de ordem, era Santo Antônio, né? Que era contemporâneo de Francisco, que conheceu Francisco num desses capítulos, e Francisco pede a Antônio para ensinar os irmãos a sagrada teologia, sem perder o espírito da oração e da pobreza. Então Francisco tem esse amor pelos estudos, pela teologia, né? Ele era muito simples, claro que sabia ler e escrever, não dominava bem o latim, mas ele tem essa consciência da importância, né, do estudo da Sagrada Escritura. Por isso eu estou dizendo aqui, né, é um escritor que registra, né, suas experiências em pequenos textos, né, pequenas pérolas, para a gente hoje vivenciar também. Né? Então aqui nós temos Francisco
Em 1224, percorrendo essas regiões aí, doente, mas não desanimando, né? Quer levar o evangelho. 1225, ele tem essa doença dos olhos aí, agravando-se, piora demais, quase cego. Ele vai para São Damião de março a maio, e junto das Clarissas, ali ele vai submeter-se a um tratamento por empenho do Frei Elias, que era o sucessor do Pedro Catani no governo da ordem. Esse tratamento doloroso não tem resultado. Em meio a grandes sofrimentos, ele vai compor então o Cântico do Irmão Sol, ou Cântico das Criaturas, que eu li aqui no começo, né? Uma das grandes obras de São Francisco. Essa poética do Deus que se manifesta, né, a cada um de nós nas criaturas. Deus está presente aí, o mundo é algo bom, Deus está presente no mundo, né? E aqui nós temos Francisco recebendo, no meio desses sofrimentos todos, a certeza da salvação eterna da sua alma. E isso foi um júbilo para ele, né? No princípio de julho de 1225, ele foi acolhido pelo cardeal Ugolino, no Vale de Rieti. Então ele transfere-se para lá e ele vai de novo à Fonte Colombo para mais um tratamento dos olhos. O médico cauteriza suas têmporas sem obter qualquer resultado. O Francisco sofreu muito no final da vida. Ele era jovem, 40 e poucos anos. Em setembro, Francisco é levado a São Fabiano, perto de Rieti, onde um outro médico tenta tratá-lo, por meio da sangria das orelhas. Quando eu estava preparando isso aqui, eu fiquei, né, imaginando todos esses processos para tentar curá-lo, processos aí de intervenção, né, no seu corpo, como isso deve ter, né, sido tão difícil. Né? Nesse São Fabiano, acontece um episódio que os devotos que já viam falar do santo pisoteiam a vinha de um pároco, o pároco fica furioso e Francisco promete que no próximo ano aquela vinha dará bons frutos, e isso realmente acontece. 1226, então, é o ano da morte de Francisco. Em abril, ele vai a Siena para um novo tratamento, está sofrendo demais, né? No eremitério de Celle di Cortona, ele redige o testamento, que junto com o Cântico das Criaturas e a regra, né? São textos assim primordiais para a nossa experiência franciscana. Escreve o testamento e regressa a Porciúncula, nesse 1226. Na época mais quente do verão, em agosto, Francisco demora-se numa região de Banhara, na montanha perto de Nocera. De novo esse contato com a natureza, né? Bem doente, mas ele se volta para a natureza ainda nesse último ano de vida. No mês de setembro, seu estado de saúde piora e ele então regressa a Assis, passando por Notiano. Fica algum tempo hospedado no palácio do bispo Guido, em Assis. Pressentindo a sua morte próxima, ele insiste com os irmãos para ser levado à Porciúncula. Fica fora da cidade, na época num bosque, né? Essa igrejinha da Porciúncula. Ele quer ali morrer naquele lugar tão importante para ele e para os irmãos. No sábado, dia 3 de outubro, logo após o pôr do sol, Francisco morre totalmente nu, deitado no chão lá na Porciúncula, cantando louvores a Deus. Um santo que morre cantando, né? Despojado ali junto dos irmãos. Durante a morte do santo, cotovias e outros pássaros revoam em torno da igrejinha da Porciúncula. Um sinal muito forte aí da comunhão dele com as criaturas e com Deus. No dia seguinte, ele foi sepultado numa igreja dentro de Assis, igreja chamada de São Jorge. Um cortejo fúnebre passou ali pelo convento das Damas Pobres em São Damião, detendo-se por alguns momentos. 1228, 2 anos depois, Francisco é canonizado no dia 16 de julho pelo Papa Gregório IX, antigo cardeal Ugolino, havia se tornado Papa com este nome, Gregório IX. Ele canoniza Francisco lá em Assis. 1230, o Frei Elias manda exumar o corpo de Francisco lá na igreja de São Jorge e translada-o para a cripta de uma basílica que ele mandou fazer em honra ao santo, né, construída em honra
ao pobrezinho de Assis, a Basílica de São Francisco, que está lá, né, tão bonita, lugar onde está o corpo do santo até hoje. Francisco, então, escreveu, gente, cartas, bênçãos, regras, louvores, orações, testamentos, poemas, salmos, saudações, que ele costumava cantar quando ele estava bem inspirado, né, em francês, louvores a Deus. Esses escritos são, como eu disse já, pérolas preciosas da espiritualidade franciscana. Eu vou usar aqui desta edição do Mensageiro de Santo Antônio uma introdução muito bonita, muito rica sobre os escritos franciscanos. Como eu dizia, né? Essa segunda parte agora, Francisco, escritor. Ele não é um escritor de profissão, mas os escritos brotam da vida. Sabia ler e escrever e geralmente os textos eram ditados. Ele não tem muito domínio do latim, mas na língua vulgar, no italiano, ele se expressa bem. E possivelmente aqui nós temos secretários ajudando Francisco, né? Frades que depois elaboram essas regras, elaboram num latim correto e sonoro, mas ele próprio, né, por meio de profundas, longas e contínuas meditações, embora se denominasse simples e idiota, ele alcançou tal ciência evangélica e teológica que nos escritos hoje nós podemos perceber, fazendo inveja a entendidos no assunto, né? Se você lê com atenção os escritos do santo, você percebe essa profundidade teológica, essa profundidade evangélica. Por que eu coloquei Francisco aqui, né? Porque eu vejo que essa experiência de escrever, de deixar algo para ser lido, como muitas vezes ele ressalta, os frades não acrescentam nada a esse texto. Essa experiência de escrever é deixar aí a sua marca, né? A sua espiritualidade, o desejo de que aquilo se prolongue, né? Através da escrita e de outros que em outros lugares irão ler aquilo e tentar viver também. Ele tinha uma escuta muito profunda do Evangelho. A questão da memória de Francisco é muito forte, né? Ele reproduz aquilo que ele escuta atentamente, principalmente vindo aí do Senhor. Existe uma relação muito forte aqui. O Francisco, ele é um mensageiro daquilo que ele recebe de Deus, né? E transmite. Então a gente tem que ter essa ciência evangélica, né? Ao ler aqui qualquer santo, e de modo especial Francisco, que era um homem muito simples, mas profundo, né? Tinha uma experiência de Deus muito forte. Os textos dele, né, são períodos recheados de citações bíblicas, como também nós temos um bom ajustamento literário e doutrinário, como no texto aí do Cântico do Irmão Sol, né? Louvado sejas, meu Senhor, pelo Irmão Sol. No original, nós temos esta rima, esta melodia, tudo isso casando ali dentro do texto. Estamos diante de uma pessoa dotada de um profundo conhecimento da Sagrada Escritura e de um grande amor e fervoroso zelo pela sua observância. Então, os escritos de Francisco, eles brotam da escuta, da observância da Sagrada Escritura. Um dos seus agiógrafos ou biógrafos, Tomás de Celano, diz, no parágrafo 102, lia às vezes os livros sagrados, e o que punha na cabeça uma vez ficava indelevelmente gravado em seu coração. Usava a memória no lugar dos livros, porque não perdia o que ouvia uma só vez, pois ficava refletindo com amor, em contínua devoção. Nós temos Francisco aí sempre voltando para o texto, e essa devoção, esse amor ao que ele ouvia, né? Um outro fato que nos chama a atenção nos escritos é o belo número de textos chegados até nós. Então nós temos 28 textos na edição de um estudioso chamado Caetano Esser. Isso é admirável. Se nós lembrarmos, por exemplo, de São Domingos, que fala tanto da questão dos estudos, ele deixou apenas uma carta. O primeiro responsável por isso foi o próprio Francisco, que muitas vezes recomenda aos frades a conservação dos seus escritos e a leitura desses mesmos escritos. Nós temos a regra não bulada, na conclusão, verso 1, ele diz,
da parte 24, em nome do Senhor, rogo a todos os irmãos que aprendam o teor e o sentido destas coisas escritas. Então ele pede que os frades conservem, aprendam, guardem aquilo que está escrito, que eles estão lendo, estão ouvindo. Escritas nesta vida para a salvação da nossa alma e frequentemente as recordem. Então ele já fala desse ruminar o texto, recordar o texto. Isso é muito forte em Francisco. Não ouvir de maneira aleatória, mas aprender a ouvir, a ruminar, a guardar aquilo que se ouve. Ele tinha consciência muito nítida de que, como participante aí do ministério dos apóstolos, ele deve então ministrar aquilo que o Senhor fala com ele, né? As palavras odoríficas do Senhor. Ele diz isso na carta aos fiéis. Nós temos várias cartas de Francisco. Na carta aos fiéis ele fala, né? O Senhor me dá as palavras odoríficas e eu ministro. E nós temos que guardar isso, né, quem lê. Aí nós temos aqui a questão, né, como esses textos chegaram. Nós temos uma tentativa em 1250, no século XIII ainda, né, no meio do século XIII, Francisco tinha morrido em 1226, a primeira coletânea dos escritos de Francisco. Então nós temos aí códices, são códices que recebem números. O códice 338 de Assis. É o mais antigo esse códice de escritos reunidos, 1250. E pertence hoje ao Sacro Convento de Assis. Depois nós temos outros códices, um outro códice VO de Volterra, datado também de 1250, outras coleções surgindo aí no século XIII, o códice London Grey Library, o Códice Vaticano, o Códice de Florença, o Códice Vale Celina. Então são coleções tardias que vão surgindo, começam a aparecer. Um outro muito importante, que é uma tentativa mesmo de sistematizar e completar os escritos do santo, foi feito em 1623, século XVII, por um frei chamado Frei Lucas Wading. Esse Frei Lucas Wading recolheu nesse códice importante, como diz o Caetano Esser, que é um outro estudioso, né? Recolheu naquele imponente volume todos os textos que encontrou na tradição franciscana, com a única condição de que fossem atribuídos a Francisco. Então nós temos as tentativas dos estudiosos de recolher as falas de Francisco, recolher os textos. A última edição crítica vai nascer então de um trabalho gigantesco de mais de 40 anos, feito pelo Caetano Esser, que era um frei da UFM, e ele publicou isso em 1976. Aqui então, essas edições, essas notas, tudo isso é usado aí da edição do Caetano Esser, a última grande reunião dos textos. Aqui fala então da questão de classificar e ordenar esses escritos. É bem difícil. Quando foi escrito tal texto? Em que ano Francisco compôs isso? Para quem, né? Aqui nós temos um quadro cronológico. Quais são esses escritos então? Eu estou falando aqui que Francisco é escritor. Já falei do Cântico do Irmão Sol, das regras. Já falei do Testamento. Então eu vou falar para vocês quais os escritos e provavelmente em que época que foram compostos. 1205, ele faz uma oração diante do crucificado lá de São Damião. Uma oração bem bonita. Então ele pede, né, toda a iluminação do Senhor, pede a graça, né, de receber na vida a iluminação de Cristo. Então esse é escrito aqui, olha, bem pequenininho, mas lindo demais. Altíssimo, glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração. Dá-me uma fé direita, uma esperança certa, uma caridade perfeita, senso e conhecimento, para que faça o teu santo e veraz mandamento. Amém. Então isso provavelmente foi composto aí nesse ano de profundas mudanças, 1205 ou 1206. A gente sempre tem essa
questão, né? Um ano ou outro. 1212, que é o ano em que Santa Clara foge da família e vai para a ordem, ele escreve uma forma de vida para as irmãs, forma de vida dada a Santa Clara. 1217, ele escreve regra para os eremitérios, ou também 1221, para os irmãos que viviam nas florestas, refugiados em oração. 1219, ele escreve uma carta aos clérigos antes de Pentecostes, seria uma primeira redação. Carta para os irmãos clérigos, frades que recebem as ordens sacerdotais. 1219 ou 1220, ele escreve uma primeira carta aos custódios, que são frades responsáveis pelas custódias. Então, ali certamente foi nesses anos aí, 1219, 1220. Em 1220 temos várias cartas. Ele escreve uma segunda carta para os custódios, escreve uma segunda carta para os clérigos, uma segunda redação para os irmãos padres, escreve uma carta a toda a ordem e escreve uma carta aos dirigentes dos povos. Francisco tem um alcance aí, né, para pensar nas pessoas, nos chefes das nações. Né? 1220 ou 1221, ele escreve uma carta de Santa Clara, né, a respeito do jejum. Depois, antes de 1221, nós temos fragmentos de uma regra não bulada. Então, essa questão da regra vai aparecendo aí aos poucos, né, textos esparsos, né, fragmentos de uma regra não bulada. Em 1221 temos vários escritos. Carta aos fiéis, uma primeira redação, escreve para os fiéis do mundo inteiro, né? A regra não bulada. Pouco depois de sua viagem ao Oriente, que ele volta, vê toda essa situação, conflitos, né? Ele escreve essa regra não bulada. Carta aos dirigentes dos povos, nos últimos anos de sua vida, uma outra carta para os dirigentes dos povos, uma carta a Frei Leão, que é muito bonita, né? Louvores para todas as horas, última vontade, escrita a Santa Clara. Essa relação de escritos aí com a Santa, né? 1222 escreve uma carta aos cidadãos de Bolonha. 1223 escreve uma carta a um ministro, não sabemos quem é, né? E escreve a regra bulada. Essa regra recebe a bula do Papa Honório III no dia 29 de novembro de 1223, a regra bulada. 1223, no fim do ano ou no começo de 1224, ele escreve uma carta a Santo Antônio, essa carta que eu falei, né? Que ele diz para Antônio ensinar a sagrada teologia. 1224, ele escreve Louvores do Deus Altíssimo, escreve também palavras de exortação para as irmãs clarissas, e o título é Ouvi, pobrezinhas, ouvi, né, a voz de Deus, ou aquilo que ele está escrevendo ali. No inverno de 1224, ou no verão de 1225, em que ele estava lá em São Damião, bem doente, ele escreve o Cântico do Irmão Sol, que é essa joia preciosa, né? 1225 ou 1226, ele escreve a Carta aos Fiéis, é uma segunda redação desta carta. E 1226, o ano da sua morte, ele escreve o Testamento em Siena, o pessoal achava que ele estava morrendo, ele escreve aquilo ali, nos últimos dias da sua vida, né? Ele escreve, nos últimos dias da sua vida, depois de Siena, ele escreve um outro testamento, lá em Siena ele escreveu um testamento rápido, porque achava que ele estava morrendo, e depois, nos últimos dias da vida, ele escreve o testamento, um outro, né, que é um outro texto importante que eu já falei, escreve uma bênção a Frei Bernardo, primeiro companheiro da ordem com ele, escreve uma bênção a Santa Clara e as suas irmãs, enviadas então por escrito, e escreve uma carta a uma senhora que era benfeitora da ordem franciscana terceira, Jacoba de Setesoli. A mulher tinha uma importância muito grande na vida de Francisco, né? Ela podia entrar lá na Porciúncula e ela estava presente na morte do santo, né? E trouxe, antes dele morrer, uns doces, uns pães que ele gostava, né? Agora temos escritos que não podem ser datados, como as admoestações,
a exposição do Pai Nosso. Francisco comenta o Pai Nosso, olha que legal. Ofício da Paixão, são várias orações aí dos Salmos, ele mistura, né? É muito bonito. Saudação da Bem-aventurada Virgem Maria, que tinha uma devoção muito forte para com ela, né? Saudação das Virtudes, Carta aos Frades da França e um texto chamado Da Verdadeira e Perfeita Alegria. Aquela história dos frades que ele conta, né? Que chegam no convento à noite, não são recebidos e mesmo assim eles permanecem na alegria, né? Não podem perder a alegria. Então, assim, aqui nós podemos dizer São Francisco escritos. E porque a gente fala escritos de São Francisco. É importante pensar assim, reformular essa expressão. A formulação São Francisco de Assis escritos quer dizer que estes escritos não são propriamente de São Francisco. Mas como entender que não são de São Francisco, né? É a polêmica. Não é ele o seu autor? Não foi ele quem os escreveu, ou pelo menos os mandou escrever, como foi dito acima, né? São Francisco de Assis. É tentar encontrar uma palavra que nos introduza dentro desse texto, dentro dessa leitura. Uma palavra que nos leve ao coração desses escritos. A gente fala escritos de São Francisco. Não quer dizer que ele, muitas vezes, escreveu de próprio punho. Ele ditava isso. Claro que tem, por exemplo, essa carta a Frei Leão, né? Então aqui, esses escritos brotaram de São Francisco, então são atribuídos a ele nesta medida. Certamente alguns ele escreveu, temos a primeira redação, mas outros foram cópias que frades foram fazendo a partir das situações, né, e distribuindo aquilo, né? Então são atribuídos ao santo, na medida em que ele tem a inspiração primordial, brotou dele, né, brotou das suas ideias. Devemos considerar primeiramente que São Francisco não é um escritor profissional, como muitos que conhecemos hoje, que vivem no trabalho literário. São Francisco não escreve a partir de si, nem de quem quer que seja. Tudo que escreve ou dita provém do Espírito do Senhor e do seu santo modo de operar. Brotam da sua experiência com Deus. Ele vai dizer isso na regra bulada, né? Procurar o Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar. Por isso, todos os escritos atribuídos a ele são frutos da sua experiência pessoal evangélica, do seu diálogo com Deus, do seu enamoramento com Cristo, das proezas que constituem sua breve caminhada sobre a terra, né? Sua caminhada interior. Toda essa rica experiência espiritual floresce numa radical encarnação em seus desafios e lutas pessoais, vividos e enfrentados em longas estadas eremíticas nas grutas, igrejinhas abandonadas, bosques e florestas, em seu convívio com os irmãos, em suas viagens e iniciativas apostólicas, em seu empenho pela instituição da ordem e em sua paixão pela vida da igreja e dos seus contemporâneos. Então todos os escritos atribuídos a ele, ou escritos por ele mesmo, brotam dessa luta pessoal, né? De viver o Evangelho, de ser um sinal na vida dos irmãos e de viver uma profunda comunhão com Deus. Como toda a sua vida, seus escritos são obra de Deus, atestada nessa clara afirmação do Testamento, em que ele diz: o Senhor me deu a graça de escrever, pura e simplesmente. Então é aqui que a gente entra, né? Por que eu decidi pensar a Francisco escritor? Porque ele vive uma experiência com Deus e transmite isso. São poucos escritos, são breves, mas são profundos, são alicerces, são fonte de água cristalina, né? Do início da ordem, do começo de toda essa caminhada, né? E ele fala: foi o Senhor que me deu a graça de escrever pura e simplesmente. É uma obra visceralmente pessoal, divina e humana ao mesmo tempo. Então compreendemos agora porque ele considera os seus escritos como palavra de Deus, pedindo a todos com solicitude que leiam, que conservem, que divulguem, que ruminem os escritos. Então nós podemos dizer São Francisco de Assis escritos.
e não escritos de São Francisco. São Francisco de Assis, tracinho, escritos, portanto, quer nos dizer que aqui estamos diante de uma tessitura divina. Como tessitura divina foi também a vida deste santo. Realmente, Deus é seu autor. Não, evidentemente, no sentido de que esses escritos são produtos aí de visões, de inspirações vindas diretamente de Deus ou de revelações extraordinárias. Não. Esses escritos são, antes de tudo, fruto de um radical, obediente e apaixonado seguimento de Cristo. Francisco vive primeiro, depois ele transmite isso. A partir da sua experiência para os irmãos, deixou escritos para a gente poder caminhar também. Temos assim, de um lado, o Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar, e de outro lado, Francisco que escuta, obedece e colabora. Onde é que acontece, então, essa santa e divina operação? Como que o Espírito de Deus opera nele, né? Antes de situações extraordinárias, a operação se dá no dia a dia, nos confrontos e desafios com o próprio Deus, com os familiares, com os irmãos, com os contemporâneos. É da experiência do dia a dia. Aí o Espírito de Deus vai operando, né? E ele vai traduzindo isso em pequenos textos. Seus escritos são, pois, obra de Deus, que primeiro passa através de Francisco, como fé, paixão e vida. Então nós temos aqui, brotando da vida, os escritos. Francisco nunca pensou em escrever suas experiências pessoais, como Agostinho escreveu, por exemplo, as Confissões, ou como Santa Teresa do Menino Jesus escreveu História de uma Alma. Também, sob esse aspecto, ele vive a pobreza, né? O total abandono nas mãos do Pai. O estilo de vida daquele que não tinha onde reclinar a cabeça, né? Jesus. Então, Francisco, ele vive uma experiência e isso passa por momentos em que ele registra isso, né? E a necessidade também de escrever uma regra, um testamento, mas ali nós temos transparecendo a sua vivência. Ele não planejou, vamos dizer assim, escrever a sua vida. Francisco, então, é o autor destes escritos. Por isso, São Francisco de Assis, escritos. Apenas em segundo lugar. E em certo sentido, isto é, apenas na medida em que se torna permeável e transparente a influência serena e envolvente da inspiração divina. Ele recebe e transmite. Nesse sentido, ele se faz mais colaborador ou coautor, que propriamente criador ou inventor, pois ao escrever procura apenas servir àquele que o chamou e lhe confiou a reconstrução da sua igreja. Dada essa natureza, então, esses escritos são diferentes de outros textos de inspiração meramente humana. Por isso, diferente terá que ser também a leitura. Aqui, todos, texto, autor e leitor, estão envolvidos na mesma inspiração. Neste caso, a leitura deverá imbuir-se da mesma dinâmica da própria tessitura do texto, isto é, a pura boa vontade de bem acolher e de bem dispor-se ao princípio originário do nascimento do texto, do crescimento, de consumação da própria vida, né? E aqui, no caso, a vida evangélico-franciscana, que se esconde e se revela na própria interioridade do texto. Seria uma leitura, como nós dizemos, espiritual. Deixar aquilo transformar também o leitor. Nessa dinâmica, ler será deixar-se fazer pelo mesmo sopro divino que moveu Francisco, que fez dele esse grande santo, inusitadamente um escritor. Por isso eu coloquei aqui, né, nesse projeto de leituras de grandes escritores e grandes obras. É uma obra intensa, é uma obra profunda e visceralmente divina. Paz e bem.